Olá, boa tarde. Esse é o canal Palavra Precisa e eu quero te convidar nessa tarde a meditarmos um pouco sobre as possibilidades da nossa fé, especialmente em um texto, que é o texto que está em Lucas 5, capítulo 17, versículos 2 a 6. Quais são as possibilidades da nossa fé que aparecem de maneira destacada nesse texto que Jesus nos traz? Ele trata da cura do paralítico, mas a fé daqueles homens possibilitaram algumas coisas muito importantes que eu quero trazer aqui para compartilhar com você. E isso também serve para a gente examinar a nossa fé, como anda a nossa fé, como Deus está vendo a nossa fé, que a gente, entrando aqui mais a fundo no texto, a gente pode ver umas coisas muito importantes, porque às vezes a gente olha a fé do nosso ponto de vista, mas a gente não para pensar como Deus está olhando e o que está acontecendo em decorrência da nossa fé. Por isso que eu te convido para nós meditarmos nesse texto aqui. Como eu falei a princípio, esse é o canal Palavra Precisa, do YouTube, como você está assistindo aqui. Eu gostaria que você se inscrevesse, curtisse, comentasse ali no YouTube e também compartilhasse esse canal com outras pessoas que possam ser alcançadas com a palavra de Deus, ok? Vamos ler então o texto base que está em Lucas, como eu falei a princípio, no capítulo 5, 17 a 26. Que nos diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Você percebeu a beleza da história aqui, né? Mas tem pelo menos 4 circunstâncias bem importantes que acontecem em decorrência da fé que nós vamos meditar aqui. A primeira delas é que a fé se manifesta. Como é que a fé se manifesta? Será que eu consigo enxergar a fé de alguém? O quanto aquela pessoa tem de fé? E você que está me ouvindo, você sabe o quanto de fé que alguém tem? Dá para medir a fé? A fé não é algo abstrato, metafísico, que não dá para se enxergar? Pois é, mas ela pode ser vista. Ela pode ser vista pelas obras da pessoa. Tiago diz no seu livro, que está aqui na Bíblia, disse para alguém supostamente que lhe confrontasse com fé e obras, Tiago disse: Mostra-me a tua fé sem as obras, eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Aquele que tem fé, ele age, ele demonstra, ele faz alguma coisa. Então a gente consegue enxergar a fé da pessoa, pelas ações que a pessoa tem. Como é que Jesus viu a fé deles? Que Jesus, nós lemos no texto ali, vendo-lhes a fé. O que aconteceu que Jesus viu a fé desses homens? Bom, Jesus estava ensinando em uma casa.
uma casa totalmente cheia, abarrotada de pessoas. O texto diz que não cabia ninguém nem perto da porta, né? E de repente alguns homens que criam em Jesus, sabendo que ele estava lá, pensaram de levar um amigo seu ou parente seu ou alguém que precisava, um paralítico numa maca. Então 4 homens pegaram a maca, colocaram o paralítico ali e vamos levar lá para ele ser curado, né? O que demonstrou grande compaixão, amor, preocupação com o outro, o que pode até a gente pensar, né? Estamos nos preocupando com as outras pessoas, né? Que estão doentes ou que precisam de salvação, mas o fato é que eles foram levar o homem lá. Chegando lá, não dava para entrar na porta. Como é que eles iam apresentar o paralítico diante de Jesus, né? Então aí eles demonstraram mais fé ainda. Eles subiram para o telhado, tiraram a cobertura do telhado e baixaram a maca do homem por aquele buraco, aquela abertura que eles fizeram, e o homem se parou bem na frente de Jesus. Então veja, eu já pergunto para você, deu para ver a fé desses homens? Dá para ver a fé deles? Quando se faz alguma coisa, as pessoas veem a fé, e Deus também vê a fé. Então, os homens se esforçaram, não se sabe se era um parente deles, se era um amigo, mas eles tinham muita fé que Jesus curaria aquele amigo deles ou parente, e também amor pelo homem, né? E essa fé, ela se mostra, ela aparece ainda mais quando se supera dificuldades. Aí que ela é mais visível, quando tem algo que está impedindo que a pessoa possa alcançar o seu objetivo, mas a pessoa suplanta aquele objetivo, mostrando que tem muito desejo, que tem muita fé. Isso também aconteceu com Zaqueu. Jesus ia passar em uma outra cidade e ele era baixinho. E tinha uma multidão muito grande que impedia, eu não vou conseguir nem ver Jesus, eu quero ver Jesus, mas eu não consigo, sou baixinho. O que ele fez? Subiu um sicômoro, uma pequena árvore, para ver Jesus. Quando Jesus viu a fé que ele tinha, né, porque ele se esforçou, ele correu atrás, ele fez por onde, ele demonstrou o desejo do seu coração, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E aí aconteceu toda uma história maravilhosa. Também houve uma outra pessoa, há muitos, né? Mas dos exemplos que eu peguei, uma outra pessoa também demonstrou grande fé. A mulher cananeia. Jesus tinha vindo primeiro para as ovelhas perdidas de Israel e não para o restante do mundo, que isso iria acontecer mais adiante, depois que Jesus ressuscitasse. Mas aí uma mulher que estava com a filha endemoniada, né? A mulher não era de Israel, a mulher era da Cananeia, a outra versão diz que ela era Ciro-Fenícia, ela foi pedir para Jesus libertar a filha dela, que estava endemoniada. Imaginem o que é uma mãe ver a filha sofrendo daquele jeito, né? E Jesus disse para ela assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, não é lícito agora que eu pare de fazer a obra que eu vim fazer em Israel e comece agora a fazer pelos outros povos. Mas é aquele negócio, né? Jesus está olhando a fé. Vamos ver até onde tu vai, né? Aí a mulher disse assim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos ricos. Aí Jesus se surpreendeu. Vai, mulher, a tua bênção está garantida aí, a tua filha está liberta. Ele se impressionou. Então veja, meu querido, minha querida, a fé se demonstra. Quando a gente tem uma fé verdadeira, a gente não desiste, a gente não se abala, nem na primeira, nem na 10ª, nem na 100ª dificuldade. A gente vai e faz e supera tudo. E aí o Deus que vê tudo nos socorre. Captou bem aí essa questão? Então vamos à segunda parte. A fé também facilita o ensino de Deus, no caso ali o ensino de Jesus, para outras pessoas. Ou seja, se eu tenho fé e se você tem fé, Deus pode ensinar e abençoar outros por nosso intermédio.
porque esses outros vão ver a nossa fé e Deus vai ter uma chance de ensinar algo a eles. Quando Jesus curou esse homem lá, esse paralítico, ali o texto diz que tinha pessoas assistindo que eram fariseus e escribas, né? Eles tinham como norma de prática deles os escritos, os profetas, a lei e a tradição oral. Ou seja, eles misturaram algumas crenças deles que não faziam parte da Bíblia, eles viviam isso, né? Eles faziam comentários sobre as escrituras, como tendo autoridades. Eram conhecidos como os doutores da lei da época, né? E Jesus precisava mostrar para esse pessoal aí que ele tinha autoridade para curar e para perdoar. E a fé daqueles homens possibilitou isso. Para esses homens é importante dizer para vocês que o problema deles não era Deus perdoar alguém antes de curar. Eles também pensavam que isso acontecia. Porque os fariseus, eles acreditavam que para uma pessoa ser curada por Deus, primeiro a pessoa tinha que ser perdoada, porque se não fosse perdoada, não iria ser curada. Então não era esse o problema. Eles se indignaram com Jesus mostrar que ele era filho de Deus e que tinha autoridade tanto para perdoar quanto para curar, né? Então ali Jesus deixou claro o seu ensinamento. Primeiro ele perdoou o homem, aí os fariseus reclamaram que só Deus que pode perdoar. Aí Jesus disse: para que vocês vejam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então, Jesus perdoou o homem e curou o homem e ensinou aos fariseus. Vejam, né? A nossa fé precisa superar obstáculos, porque Deus olha para ela para fazer grandes coisas por intermédio dela. E a nossa fé também facilita que outras pessoas sejam ensinadas. Quando a gente age com fé, Deus de alguma maneira vai atingir outras pessoas, né? Precisamos estar atentos a isso. Terceiro, porque eu disse que eram 4 coisas que se destacavam nesse texto. A fé obtém resultado melhor que o esperado. Meu querido, minha querida, que está aqui me assistindo, você pede uma coisa para Deus, ora muito, pede. Mas sabe o que Deus faz? Ele te dá melhor do que o que tu pediu. Se você já tem crido em Deus há bastante tempo, você já passou por essa experiência. Puxa, eu pedi isso para Deus, mas Ele me deu muito mais do que eu pedi, né? Em Efésios 3 diz, Efésios 3, 20 a 21, que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu já vi isso acontecer na minha vida inúmeras vezes, né? Que Deus me surpreende. Eu peço algo e eu pensei que era aquilo que era o importante, mas Ele sabe que tem outras tantas coisas que eu também preciso e Ele me dá mais do que o que eu pedi. Você quer receber mais do que o que está pedindo? Então, tenha fé, né? E o que esse homem recebeu a mais? Ele recebeu o perdão, meus queridos. O perdão. Ele foi buscar a cura para o corpo, mas ele recebeu o perdão. Lembre-se que Jesus, quando deu poder para os discípulos expulsar demônios, e os discípulos vieram alegres, felizes, que eles mandavam os demônios sair da vida das pessoas e os demônios saíam. E Jesus disse: alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então, meu querido, minha querida, o mais importante nem é a cura física, é o perdão de Deus e a salvação. Isso era o mais importante, né? Esse homem podia ser curado alguns anos ali e depois morrer e acabou. Mas no momento que ele foi perdoado, recebido e salvo, ele ganhou a vida eterna, o que é muito mais do que a cura. Eu quero mostrar aqui para vocês que o ser humano, ele tende a buscar só as coisas materiais e ele não se preocupa com a alma, mas a alma é o mais importante. Aristóteles foi um grande filósofo que viveu de 384 a 322 a.C. E ele criou uma teoria, a teoria da felicidade, né? Então, como que o homem é feliz? É tendo bens? É tendo posses? É tendo isso e aquilo?
E ele raciocinou, pensou bem como é o ser humano, né? E a teoria que ele desenvolveu da felicidade, segundo ele, é essa. A felicidade é a realização de tudo aquilo que o homem pode ser, de tudo que é capaz, em especial aquilo pelo qual ele se diferencia dos outros animais, a razão. Então, se o homem vai ser feliz, tem coisas que são do pensar, da razão, não é como os animais, né? Então ele diz, a felicidade não consiste no apego a riquezas e bens materiais. A felicidade contém, em primeiro lugar, né, para Aristóteles, os bens da alma. Quais são esses? Sabedoria e a virtude própria, que consiste em prudência, olha, uma pessoa prudente, sábia, e as virtudes morais. Então, Sócrates, mesmo sem ter um relacionamento com Deus, morava lá na Grécia, não era judeu, mas ele começou a pensar, não, para o ser humano ser feliz, ele precisa, em primeiro lugar, de sabedoria, prudência e virtudes morais. E também precisa dos bens do corpo, né, que é a saúde, para a pessoa ser feliz, e os bens exteriores, que é aquilo que a gente precisa para sobreviver. Mas vejam o que ele disse, 2.300 anos antes de Cristo. Olha o que Aristóteles disse. Segundo Aristóteles, esses dois últimos são os que as pessoas mais buscam. Então não é só hoje. Há 2.300 anos, as pessoas em geral se preocupavam mais com os bens do corpo e com os bens exteriores, e não em ter prudência, sabedoria, né? Virtudes morais. Mas é o mais importante. Por isso que aqui esse homem recebeu mais do que ele pediu. Ele recebeu o perdão de Deus. Eu copiei aqui do comentário Brodmann, que diz aqui, ó, ele comenta que até esse ponto do livro de Lucas, até o Lucas 5, que nós lemos aqui, Jesus estava só curando os corpos das pessoas. Então, mas aí agora entrou o perdão aqui. Então, no comentário Brodmann diz assim, ó, até este ponto, as curas realizadas por Jesus haviam ido de encontro às doenças físicas, o poder do mal expresso em possessão de demônios, lepra e outras aflições que prendiam um homem em suas garras, havia sido desafiado e derrotado. Mas existe uma enfermidade mais profunda, cujos sintomas nem sempre são tão visíveis, e que também demandam cura. Nenhum homem é perfeito enquanto for presa da culpa, com sua sequela de temores, ansiedade e perturbações emocionais. Às vezes, a pessoa está sofrendo e o maior problema dela está onde a gente não enxerga, né? A gente enxerga um sorriso falso, um sorriso amarelo e não sabe o que a pessoa está passando lá por dentro, precisando de perdão, né? Então ele recebeu mais do que ele tinha pedido, porque Deus sabia que a necessidade de perdão na vida dele era grande. Não sabemos o que ele tinha feito, né? Mas ele recebeu. E por fim, a fé produz louvor, glória e temor a Deus. Vejam aqui que no final do texto, versículo, depois que Jesus curou o homem, versículos 25 e 26, imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Imagina, né? Essa fé que se manifesta superando dificuldades, essa fé que facilita o ensino, essa fé que obtém um resultado melhor do que esperado, ela também permite que sejam dadas glórias a Deus. Aquele que é misericordioso, aquele que ama, aquele que tem compaixão de mim e de ti. Esse homem saiu para casa depois que ele estava curado e perdoado, glorificando a Deus no meio da rua. Não queria saber se alguém estava olhando para ele. Ele recebeu um presente maravilhoso e ele tinha que dar glórias a Deus, né? E o povo também diz aqui, todos ficaram atônitos. A multidão toda ali naquela casa davam glória a Deus, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Então veja, meu querido, minha querida, se você tiver fé, você pode contagiar outras pessoas. Eu ouvi algumas 2 semanas atrás um testemunho de um irmão que ele disse que ele foi o último a se converter na família dele. Era o filho mais duro. Mas o coração dele começou a ser quebrado quando a mãe dele adoeceu.
e várias pessoas da igreja iam lá assistir a mãe dele. Né? Olha a fé que opera, né? A fé que age. Aí ele começou a ver, mas essas pessoas são diferentes de todas as pessoas que eu conheço. Pessoas que se importam umas com as outras. Então veja, mais uma vez, as atitudes mostram a nossa fé. E são atitudes que vão impactar as pessoas, que vão trazer glória a Deus. Tudo como nós vimos aqui. Então pensa comigo, como é que está a tua fé? Pensa como é que você tem agido, né? Como é que tem sido, né? E que o Senhor possa te abençoar e que a tua fé possa ser operante e trazer frutos para o reino de Deus, se manifestar, vencer dificuldades, continuar sempre perseverante. Ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.